Quando ajuizar, tá? O quanto antes, melhor. Por quê? Vamos pegar ali o caso da tese do século, né? Em que o Supremo, quando ele concluiu o julgamento, ficou toda aquela discussão de a partir de quando que o julgamento seria válido, né? Então, quando o Supremo julgou, lá em 2017, que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, muitos processos foram ajuizados depois daquela data. Mas o STF depois falou, não, que vale para você pegar os teus últimos 5 anos é quem ajuizou até 2017. Dali para frente, não, só dali para frente não vale mais, não consegue pegar mais os 5 anos. Então, aqui pode ser que também tenha essa limitação. Tese da seletividade, tá? Por que é seletividade? A gente batizou, né? Então, a gente batiza as teses tributárias. Então, tem a tese da TUST, e a outra é a tese da seletividade. Então, esse é um outro fundamento, tá? É totalmente diferente. Qual que é o fundamento dessa segunda tese? Os estados, quando eles vão cobrar ICMS sobre energia elétrica, né? Lembre-se, energia elétrica é uma mercadoria. E serviços de telecomunicações, que entra na aba comunicações, né? Na regra de incidência relacionada a serviços de comunicações, entram os de telecomunicações também, tá? Quando vai cobrar, por motivo X de arrecadação, as alíquotas para energia elétrica e telecom são muito superiores às alíquotas de ICMS que incidem aí sobre qualquer outra circulação de mercadoria dentro do estado. Então, vamos pensar assim, qual que é o padrão de alíquota dos estados relacionado ao ICMS interno, tá? O ICMS de circulação interna dentro do estado. 17, 18, no máximo 19%. Acho que o Rio de Janeiro, Francisco pode me confirmar aí, a alíquota no Rio de Janeiro é de 19%. Aqui em Santa Catarina é 17%. Paraná, São Paulo, 18%. Tá? Acho que o Rio Grande do Sul também é 18%. Mas isso varia de acordo com o estado, mas vamos pensar, não sai muito desse de 17, 18 ou 19% o padrão do ICMS dentro do estado, ok? O que acontece? Quando os estados vão cobrar sobre circulação de energia elétrica e sobre o serviço de telecom, eles cobram alíquotas de 25%, 30%, o caso do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Francisco, que está aqui acompanhando a live, pode confirmar também que Francisco é do Rio. 30%. Alguns estados cobram, além da tarifa, da alíquota já majorada, ainda aquele adicional, né, que previsto na Constituição, que vai para a formação de um fundo de pobreza do estado. Tá? Rio de Janeiro tem, que é 2%. Alguns estados têm, São Paulo também tem 2%, que vai para esse fundo, tá? Porque tem uma regra lá na Constituição autorizando os estados a cobrarem um percentual excedente do ICMS em até 2%. Então, assim, sobre a fatura de energia elétrica e de serviço de telecomunicações, lá no Rio, por exemplo, a alíquota total de ICMS vai ser de 32%. Então, uma alíquota muito alta, certo? Então, um terço daquela fatura de energia elétrica e telecom serve só para pagar o ICMS. Então, é um valor muito elevado, ok? Então, pensando nisso, desenvolveu-se essa tese, falando, poxa, a Constituição, quando ela foi falar lá do ICMS, ela falou que sempre que possível, o ICMS deveria atender aos princípios da razoabilidade e da essencialidade e... Opa, agora me fugiu, são dois conceitos, a essencialidade e... Gente, agora me fugiu o que a Constituição fala, mas se alguém puder consultar aí lá no artigo 155, em alguns dos parágrafos vai estar lá. Mas um dos princípios é a essencialidade, outro é muito sinônimo a isso, tá, gente? É que agora me fugiu. Mas, sempre que possível, o ICMS deve obedecer ao princípio da essencialidade, ok? E aí, essencialidade de acordo com a mercadoria, tá? Ou o serviço relacionado. Aí, o que aconteceu? Poxa, mas energia elétrica, gente, tem algo que seja
mais essencial do que energia elétrica, principalmente hoje. Ninguém vive sem energia elétrica. Telecomunicações. Quem é que vive sem o serviço de telefonia, sem o serviço de internet? É ninguém. Eu não viveria, por exemplo. Não teria nem como estar aqui falando com vocês nesse momento, se não fosse energia elétrica e telecom, né? E 99,9% das pessoas e das empresas também não tem como. Não tem como. Então, poxa, algo que é tão essencial, por que não obedece o princípio da essencialidade? Seletividade, lembrei. É essencialidade e seletividade, tá? Agora eu lembrei aqui. Eu não sei se alguém respondeu, eu não vi, tá, gente? Mas é porque eu lembrei mesmo. Francisco, essencialidade e seletividade, Francisco colocou ali. Isso aí, 32% lá no Rio. Então, confirmou ali o que eu já tinha de cabeça, né? Mas é bom confirmar. Então, isso aí. Então, poxa, se é algo tão essencial, né? E também tem que ser seletivo pela mercadoria. Dependendo do tipo de mercadoria, dependendo do tipo de serviço, quanto mais essencial, você vai selecionar ali, as alíquotas têm que ser proporcionalmente, tem que ser inversamente proporcional. Então, quanto mais essencial, menor a alíquota. E por que não acontece isso nem com energia, nem com telecom? Que são as alíquotas mais altas que tem normalmente. E aí se desenvolveu essa tese para questionar, falar, olha, quando as alíquotas elas são assim, elas violam o dispositivo da Constituição que fala que o ICMS, sempre que possível, tem que obedecer à seletividade e essencialidade. Se é sempre que possível, mas, poxa, e aqui que é absurdamente, né? Vamos pensar, itens assim, mais do que essenciais. Não se aplica a seletividade. Quando é que se vai se aplicar a seletividade do ICMS? Quando que vai ser possível? Se energia e telecom não é possível, quando é que vai ser possível? E aí se desenvolveu essa tese, tá? E essa já é assim como a outra da TUSH e do TUJ, também já tramitou por todas as instâncias aí dentro do Poder Judiciário e também está atualmente no STF, só que ao contrário da outra ação em que o STF falou que ele não entendeu como tendo repercussão geral, nesse caso aqui o STF já entendeu que sim, esse é um tema realmente constitucional, que está dentro da competência do STF julgar, e aí ele definiu como um tema sujeito à repercussão geral. E esse é o tema 745 de repercussão geral do STF, tá? E esse é um caso, o relator aqui é o Marco Aurélio. Nós temos aqui o leading case, como eu comentei lá no iniciozinho da live, é o recurso extraordinário 714.139, tá? E deixa eu ver a descrição aqui para vocês, tá? Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 152 e 155, parágrafo 2º, 3 da Constituição Federal, a constitucionalidade do artigo 19.1a da Lei 10.297 do Estado de Santa Catarina, tá? Iniciou aqui em Santa Catarina, que estabeleceu a alíquota diferenciada de 25% para o ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telecomunicações, ao passo que para as operações em geral é aplicada a alíquota de 17%, tá? Então esse é o leading case aqui de Santa Catarina, e aí por isso que está falando especificamente da legislação do Estado de Santa Catarina. Mas, gente, a grande maioria dos estados, se eu não me engano, com a exceção de São Paulo, tá? Acho que é São Paulo, que acho que São Paulo que já deixou a alíquota igual, tá? Se eu não me engano, é São Paulo. Se eu tiver alguém aí de São Paulo, pode confirmar. Mas São Paulo, a alíquota já é igual, já é 18% para energia elétrica e para telecom, tá? Mas a grande maioria dos estados tem essa diferença aí em termos de alíquota de ICMS, sendo que as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e serviços de telecom são muito superiores às alíquotas normais, né, as alíquotas padrão ali do Estado, ok? Então, o objetivo da tese é equilibrar e equalizar as alíquotas. Então, qual que vai ser o ganho econômico da tese? A diferença da alíquota. Então, por exemplo, lá no Rio, a diferença é bem grande, é de 19% para 30%, são 11% de diferença, né? Então, se a gente for pegar isso, vai dar um reflexo aí ao longo dos 60 meses, dos 5 anos, bem grande. Então, compensa ajuizar essa ação. Tá? Na maioria dos estados compensa. Aqui em Santa Catarina é de 17% para 25%.
né? Então, são 8% de diferença, né, entre as alíquotas. Até onde eu sei, o Rio é o que tem a maior diferença, que dá esses 11%. Mas mesmo aqui, ó, Santa Catarina vale, se for de 18 para 25, vale também 7% de diferença de alíquota. Então, vale a pena ajuizar mesmo assim. E aqui, o que o Supremo já começou? Então, ele já começou o julgamento, ele suspendeu, então já temos alguns votos, né, no caso aqui, desse caso da tese da seletividade, e alguns ministros já se posicionaram de forma contrária. Alguns ministros se posicionaram de forma favorável e teve aqueles que colocaram meio termo. Alguns falaram assim, ó, como a gente está julgando Santa Catarina, no caso da energia elétrica, ela já tem uma tabela que vai de 12% a 25%. Então, ela já meio que respeita essa questão da essencialidade, mas ela respeita principalmente pelo princípio da capacidade contributiva, né? Então, dependendo da fatura da quantidade de consumo, quanto maior o consumo, maior a alíquota, né? Obedecendo aí o que seria a capacidade contributiva, né? Se eu tenho capacidade para gerar tudo isso de energia, porque eu tenho capacidade para pagar tudo isso de energia, então posso pagar o ICMS mais alto. E aí vem também um pouco da questão, né, aqui em Santa Catarina, na questão mais ambiental, né, de economia, de energia elétrica. Então, quanto menor o consumo, mais você tem um favor ali do ponto de vista tributário também. Então, alguns ministros também já se posicionaram nesse sentido, ó, para a energia elétrica, eu acho que não tem violação à Constituição, não. Mas para telecom, sim. Daí é evidente que tem violação à Constituição, porque não tem como a alíquota da telecom ser tão mais alta assim. Então, vamos pensar, na pior das hipóteses, a gente vai ter um cenário equilibrado aqui em Santa Catarina, porque está julgando a legislação de Santa Catarina. Como vai repercutir nas outras, não sabemos. Possivelmente, ou alguns outros casos vão ter que ser julgados também, né? Principalmente pensando em legislações muito diferentes da legislação aqui de Santa Catarina. Nem todos os estados trazem essa tabela diferenciada de alíquotas, né? No caso da energia elétrica. Mas a gente está esperando que pelo menos as premissas de julgamento sejam estabelecidas, aqui no caso pelo STF, e que sirva, né, de parâmetro para todos os outros julgamentos em curso, tá? Letícia, vale a pena ajuizar essa ação? Vale a pena ajuizar tanto a da TUST, como eu mencionei, como essa da seletividade. Muitas vezes essa da seletividade até vai dar uma economia maior ainda para o cliente, tá? Então vale a pena ajuizar as duas ações, ok? Quando ajuizar? Tá? O quanto antes, melhor. Por quê? Vamos pegar ali o caso da tese do século, né? Em que o Supremo, quando ele concluiu o julgamento, ficou toda aquela discussão de a partir de quando que o julgamento seria válido, né? Então, quando o Supremo julgou, lá em 2017, que o ICMS não poderia compor a base de cálculo do PIS da COFINS, muitos processos foram ajuizados depois daquela data. Mas o STF depois falou, não, que vale para você pegar os teus últimos 5 anos é quem ajuizou até 2017. Né? Dali para frente, dali para frente não vale mais, não consegue pegar mais os 5 anos. Então, aqui pode ser que também tenha essa limitação. Então, quanto antes ajuizar, melhor, tá? Até que seja definido o caso, até que seja julgado efetivamente, é possível ajuizar. No caso da tese do século, ainda foi possível ajuizar depois, só que com um efeito aí mais neutro, né, para quem ajuizou depois. Mas o quanto antes a gente ajuizar, mais segurança para o cliente. Vamos pensar, melhora o tipo de investimento para o cliente, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês, tem um potencial cliente, não deu certo qualquer outra coisa que você ofertou, oferta, pelo menos isso daqui, tá? Oferta também essa possibilidade de redução da tarifa de energia elétrica e de telecom. De energia elétrica nós temos essas duas oportunidades e telecom temos essa oportunidade da essencialidade. Tá bom, gente? Entendido?